Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo que a gente está fazendo a respeito de contar um pouco da experiência vivenciada aqui no Canadá, nesse intercâmbio, comentando sobre as experiências do dia a dia canadense, as impressões que um brasileiro com a minha idade tem aqui. Eu queria dividir isso com vocês mais uma vez. E hoje eu queria contar especificamente, separei aqui especificamente o assunto organização social. Falar um pouco sobre o planejamento urbano que é feito na cidade. É bastante interessante porque, não exatamente aqui, porque aqui eu estou há pouco tempo, então fica um pouco difícil falar porque eu não andei tanto pelos arredores. Eu vou falar da última homestay que eu estava, que era uma casa, né? Essa homestay eu ficava na parte do basement, que eu já comentei com vocês, e era uma casa. Perto dessa casa havia uma escola, é uma escola de primeiro grau aqui. Havia uma biblioteca, coisa de 300 metros, coisa ali de 1 ou 2 quilômetros, não muito mais que isso. E tem uma situação, uma estação de metrô que é chamada Coxwell. Essa estação, de onde nós estamos, lá perto da casa, existe um ônibus que vai até lá. Então, quer dizer, você tem um ônibus, você tem um metrô, você tem uma escola, você tem as ruas organizadas. Deve estar rolando aí algumas fotos aí para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Existe um hospital muito próximo também, coisa de 600, 700 metros, e uma biblioteca. A biblioteca vale um vídeo para falar um pouco sobre biblioteca aqui no Canadá. Existem várias bibliotecas distribuídas pela cidade, além de uma central que fica perto da minha escola, que ela é bem grande e assim, tem que mostrar, porque realmente é alguma coisa fantástica. É interessante porque o que acontece? Você consegue com um deslocamento muito pequeno fazer tudo o que precisa. Então isso reflete uma coisa chamada bem-estar, qualidade de vida, de uma forma que talvez a gente não consiga entender sem estar vivenciando isso. Eu estando nesta casa, indo até a biblioteca, pegando o metrô, sabendo que existe um hospital muito próximo. No meu caso, na homestay que eu estava, o vizinho tem uma filha que estuda nessa escola, ela anda um quarteirão. Tudo bem que é específica dessa casa, mas assim, a sensação que eu tenho andando por aqui é que os bairros eles são todos planejados dessa forma, né? Uma coisa que chama atenção também aqui, o ônibus, os pontos são muito próximos uns do outros. Existe uma explicação lógica por isso, que é a neve. Quando neva aqui, você não tem condição de andar na rua, menos 40 graus você congela. Por mais que você esteja agasalhado, é um negócio complicado, além de você ter o risco de escorregar. Então os pontos são muito próximos. Então, outra coisa que eu queria falar também foi que eu estive num jogo de beisebol. O time principal aqui de beisebol se chama Blue Jays. Blue Jays é um passarinho que tem, Blue Jay é um passarinho que tem aqui azul, né, e branco, é um desenho dele aí, e que é como se fosse um mascote, e é o nome do time de beisebol. Eu particularmente, eu não conheço bem as regras de beisebol. Eu sei que ele depende de 9 jogadas, 9 games, é um negócio mais ou menos assim que me explicaram, e ele não tem muito tempo para acabar, depende do desenvolvimento dessas jogadas. Eu achei muito parado, né? Tanto é que você assistindo o jogo, as pessoas conseguem levantar, ir até o banheiro, porque joga, aí para, aí troca tudo, aí vem os caras que arrumam lá e tal. Não é o tipo de esporte que me agrada. A dinâmica é uma dinâmica diferenciada. E falar sobre o estádio, o Rogers Centre, que é um estádio que abre o teto, mas assim, é alguma coisa que nada menos que espetacular, sabe? A gente vê aí no Brasil a construção de estádios para a Copa, vocês não têm noção do que é o Rogers Centre aqui. É um negócio que realmente, sabe, eu tive a oportunidade de ver jogo da NBA e eu particularmente acho o estádio do Blue Jays melhor. Metrô, de uma forma geral, lugares também públicos, o cara anda de bicicleta, lógico, ele não sai pedalando, mas ele leva a bicicleta dele junto, cachorro, e não é cachorro pequeno não. Outro dia eu tava no ônibus lá, me sentou no meu pé um pastor alemão peludo, cara. Eu falei, se ele virar a cabeça aqui com vontade de pegar minha perna, não vai sobrar nada, né, do graveto aqui. E carrinho de bebê, puta, outra coisa, carrinho de bebê. O pessoal coloca esse carrinho de bebê no meio do metrô. É que o metrô aqui ele não fica lotado, por incrível que pareça, mesmo de manhã, eu acredito que isso seja a quantidade, a população que tem aqui, é tudo tão organizado e tudo certinho, e tem muito menos gente do que na cidade de São Paulo. Se fala aqui em 3 milhões em Toronto e 6 com os arredores aqui, como se fosse a Grande São Paulo. A Grande São Paulo, a última vez que eu vi, tinha acho que 18 ou 20 milhões de pessoas. Eu posso estar errado, 1.000 a mais, mas assim, dá para você ver a proporção de diferença que é no dia a dia no uso
do transporte público. Além do transporte ser organizado, você tem muito menos gente. Então você consegue ter esse raio da bicicleta, o cachorro. No Brasil, eu acho que isso seria impossível, né? Eu imagino. Vamos lá, vamos falar sobre custos então. Então vamos pensar que eu comece na rua, porque você pode pegar o dinheiro que eu vou te falar e fazer, comprar alguma coisa para você tomar café da manhã e etc. Mas vamos seguir uma base aqui. Cada alimentação aqui, se for almoço ou jantar, você vai gastar uma média de $12. Você pode gastar menos com fast food, né? No McDonald's você paga um pouco menos, e você pode entrar numa roubada como eu, que outro dia eu fui comer um lanche e gastei $36, né? Mas na média dá para você comer com $12. Menos que isso, cara, eu não acredite. Tá? Eu já escutei muita coisa no Brasil, a minha prática diz que não dá. Tá? Isso porque nós estamos falando em comer a comida que tem aqui, né? Nem falar que você vai esbanjar ou fazer alguma coisa. Tem restaurante brasileiro aqui que cobra o olho da cara. E vou ter o café da manhã também. Eu normalmente compro um café e um pão de queijo, eu gasto na faixa de $3, $3,10, tá? Então fazendo uma média aqui, daria $27 por dia, vamos arredondar para baixo para 25 só para ficar fácil. Então você vai gastar aqui em alimentação $750. Como eu disse, vamos pensar que você pode tanto comer fora como pode fazer uma comprinha e fazer alguma coisa em casa, deixar um pãozinho no seu quarto. No caso aqui da minha residência estudantil, eu tenho uma cozinha compartilhada. Então vamos colocar só essa média, tá? $750. Aqui existe o MetroPass. MetroPass é essa carteirinha aqui, ó. Eu já tenho aqui do mês de abril, maio que passou, e agora eu estou usando esse de junho, né? E o que acontece? Essas carteirinhas, elas fazem com que você entre no metrô ou ônibus, ou tem um outro transporte que é como se fosse um bondinho aqui, que você também não paga. Então isso aqui você gasta hoje, a primeira vez que eu comprei ele, eu gastei $141, mas como estudante você consegue pagar 127. Então eu coloquei aqui na média, entre o primeiro mês e depois que você vier, $135, tá? Se você achar por 127, muito que bem, senão você vai comprar na bilheteria lá do transporte lá por $141. Então você tem alimentação 750, o MetroPass que você gasta 135, o meu curso de 20 horas por semana, que dá mais ou menos 3 horas e meia por dia, e que no meu caso eu acho que é mais do que suficiente. Essa história de no Brasil falar, não, porque você precisa estudar o dia inteiro. Olha, experiência própria e vendo colegas aí, entendeu? É legal você ter um tempo para conhecer a cidade e é legal um tempo para você estudar, tá? De repente você ir para uma biblioteca, sentar e estudar o que você aprendeu, porque às vezes você tem coisas novas, uma dinâmica diferente, que é legal você reforçar o que você aprendeu. Então, 3 horas e meia, eu gasto $800 aqui na minha escola. E essa residência estudantil que eu gasto $500. Finalizando, o total entre alimentação, transporte, estudo e residência, você vai gastar $2.185 canadenses. Fazendo uma média de $2,60, eu já vi que está mais caro que isso, mas já vi que também tem situações que estão um pouquinho mais barato. Eu fiz na média de $2,60, você vai gastar para ficar aqui no Canadá um mês R$5.681. Vamos só arredondar aí para baixo para ficar R$5.500 você gasta para estar aqui no Canadá. Então, se você quer vir para o Canadá, veja bem, isso eu estou falando das coisas básicas. Eu não estou falando em fazer compra, eu não estou falando em sair para balada, eu não estou falando em fazer viagem. Porque aqui também existe a possibilidade de você conhecer cidades próximas. Eu já comentei no vídeo que eu escolhi Toronto por ter cidades grandes e interessantes para viajar próximo. Então, isso é só para você vir. Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio aqui no Canadá, especificamente Toronto, detalhes, existem escolas mais caras do que a minha, tá? Ou se você tiver uma carga horária maior que a minha, também você vai pagar mais caro. Mas o que eu estou vivendo hoje, eu gasto R$5.500. Você quer ficar um mês é isso, quer ficar 2 meses, dá R$11.000, aí você vai multiplicando para você ver quanto que você vai gastar, tá? E para finalizar, vamos falar da roubada, né? A roubada de hoje é que o nosso amigo de classe, o Hiroshi, que é um japonês, gente boníssima, figuraça. Nós fomos tomar um chopp outro dia e na hora que ele foi pedir a bebida e a comida, bom, você vai ver o vídeo aí, você vai ver que realmente mais uma roubada para contar para vocês. Eu só queria, para finalizar, antes de vocês verem a roubada, comentar um pouco sobre a questão cultural entre os países, né? Esse rapaz, o Hiroshi, nós sentamos numa mesa parecida como essa aqui de distância para estudar e nós estávamos fazendo o teste, o teste aqui é semanal. E ele sentado na minha frente, nós tivemos uma aula a respeito de uma matéria e ele me ensinou essa matéria. Na hora, no dia da aula, ele me deu umas dicas, tal, faz assim e tal. No dia que a gente foi fazer a prova, eu comecei a escrever e eu vi que ele pulou a matéria. Juro que eu não fui colar, senão eu falaria, não estou negando nada aqui, né? Estou deixando de contar nada, não ia ser isso que eu não ia contar. Mas eu percebi que ele deixou em branco, continuei fazendo a minha prova e tal.
Aí eu comecei a perceber que talvez ele tivesse esquecido de como fizesse, não que ele deixou em branco vai fazer depois, porque eu vi que passava e ele não voltava no exercício. Eu cutuquei ele por baixo com o pé para ele olhar a minha prova e virei para ele. Eu cutuquei ele umas 3 vezes, virei a prova e ele virava o rosto. Chegou uma hora que eu dei um cutucão nele tão forte, achando que ele não estava percebendo, que eu quase joguei ele para trás, porque ele estava meio com a cadeira assim. Putz, resumindo, né, cara, eu depois pedi desculpa, eu falei, pô, Hiro, eu mostrei pra você, você me ensinou aquela matéria. Ele me disse o seguinte: independente da distância ou do que se faça, no Japão não é legal fazer isso. A prova é individual e as pessoas têm que fazer a sua própria prova. O que ficou de lição pra mim nisso, né? Você vê que nas pequenas coisas do dia é intrínseco da cultura da pessoa burlar alguma lei ou não. Então eu fazendo a prova na frente dele, mostrando minha prova, tentando explicar para ele não quis pegar porque não era justo. Ele fez questão de falar para mim: no Japão isso não é certo, então eu não posso fazer isso respeitando outro país. Dá pra parar pra pensar, né? Pessoal, obrigado mais uma vez, dá uma olhada na roubada aí, trabalhando forte que a gente consegue fazer mais vídeo para atualizar todo mundo aí. Obrigado por ter assistido, valeu. Tá fácil pra caramba, dá uma olhada. Okay, this is rice. What do you order? Is this rice? No problem. I eat. Sorry. Is this what is it? Rice? Do you understand rice? Rice. No problem. Stay there. Do you want it still? Okay, no problem. It's only $2. Do you want to keep it? No problem. I eat. Problem I eat. You more French fries. Sorry. Não, Hiroshi vai explicar agora. Hiroshi, how do you order for the matrix? I ordered rice. Ela entendeu rice. Beer and rice. Beer and rice. New. Japanese style. Yeah. Escapamos de mais uma roubada. Hiroshi, take order. I said beer, but take a beer. What the first name? Beer. And understand? Beer. Sensacional!